Então, rapaziada, saiu a notícia que o uruguaio Brian Rodrigues está em negociação com o Palmeiras nesse momento. O empresário dele está em São Paulo e grande chance dele chegar no Palmeiras. O jogador que é da seleção uruguaia, um ponta esquerda, muito habilidoso, já vinha negociando com outros times do Brasil, mas eu acho que parece que dessa vez o América finalmente vai liberar. Queria falar isso, queria puxar esse assunto aí com vocês e já pedir o like da rapaziada e que se inscreva no canal, beleza? Fala aí, É rapaziada. isso, rapaziada. Já vai deixando o like e a inscrição. A verdade é que jogador bom ele tá sempre especulado, né? Então o Brian Rodrigues ele sempre teve algum clube interessado nele aqui no Brasil. Agora a gente está com essa resenha aí que o Palmeiras se interessa por ele. Verdade é que é um jogador de alto nível, né, cara? Ele chegou a estar envolvido em algumas polêmicas aí nos últimos anos e tudo mais. Só que no Brasileirão é um jogador que faria total diferença. E apesar de ter o Vasco se interessado, outras equipes ali se interessado, é claro que Palmeiras, Flamengo, essas equipes são sempre mais atrativas. E parece que o Palmeiras entrou na briga, né, cara? É, cara, mas assim, vocês conseguem ver ele encaixado no Palmeiras? Porque eu entendo o nome dele ser especulado sempre. É um jogador sul-americano, um jogador que tem idade, 24 para 25 anos agora. Então, assim, ele é um cara que vai ser sempre especulado. Já foi no Vasco, já foi no Corinthians, já foi agora no Palmeiras. Mas vocês conseguem ver ele jogando no Palmeiras? Porque ele joga mais ou menos na mesma faixa de campo que o Paulinho, cara. Que foi a maior contratação do Palmeiras no início do ano, né? Depois veio o Vitor Roque. É. Cara, eu vi Sim, algumas situações ali que o Brian Rodrigues ele tinha uma adaptabilidade e o Paulinho também tem essa adaptabilidade. Mas o que você falou é crucial. Como é que você vai trazer dois jogadores, né, caros e de alto nível, até com a mesma faixa de idade ainda, que podem evoluir, para jogar no mesmo local do campo e um deles ter que estar improvisado jogando, por exemplo, de camisa 10. Então, Exato. eu acho que assim, ter vaga tem, mas não sei se seria a preferência do jogador por poder estar escolhendo um time onde ele vai ser 10 e faixa, né? Titular absoluto. Sim. cara, o Estevão vai sair, né? E o Paulinho é um jogador que é muito bom em se adaptar. Ele faz a direita muito bem. E, cara, o Brian Rodrigues, ele era um jogador que estava em uma ascensão. Ele jogava no LAFC, no Los Angeles, né? Ele chegou aí pro Almeria e agora ele teve uma queda. Só que foi por causa desses casos que ele teve aí, que Extracampo. coisas pessoais dele Isso. aí que deixaram ele um pouco desvalorizado nesse momento. Mas qualidade de futebol, ele é um jogador que estava em ascensão na carreira. Tava, tipo assim, ó, demonstrando muito. E ele é importante pro América hoje, entendeu? É um jogador que vai chegar no Palmeiras para disputar a posição de titular. Outros podem se adaptar. O Paulinho é o melhor para mim do time. E ele é um cara que se adapta. Ele já jogou muito na direita, inclusive na seleção brasileira. O Paulinho se adapta. Quando ele E no jogava com. Leverkusen ele era ponta direita. Sim, o Paulinho jogou de ponta direita até mesmo na seleção, porque, se eu não me engano, o Vini Júnior jogava na esquerda na seleção dele, aquela seleção de Uhum. base que ele jogava. E ele jogava na direita muito bem. Na Olimpíada, se eu não me engano, que ele disputou pela seleção brasileira. Jogou muito bem. É um jogador que, na minha visão, tá no mesmo nível do Brian Rodrigues ali, diferença pouca, não em estilo de jogo, e sim de qualidade. Mas a grande questão, cara, é como que um jogador do nível do Brian Rodrigues, que ainda tem só 25 anos e muito provavelmente pode até escolher a equipe que ele vai jogar no Brasil, ele não vai para um time onde ele vai ter que disputar vaga com um jogador que também está em ascensão, que é o Paulinho. Tirando a lesão do Paulinho recente, a gente sabe que ele é o jogador, junto com o Pedro do Flamengo, em maior ascensão no Brasileirão aí dessa geração. Então eu acho difícil, cara, justamente pela questão da disputa por posição, aonde outros Uhum. clubes grandes ali ele seria titular absoluto e não teria tanta essa Mas a disputa. questão. Aí eu faço a pergunta ao contrário. Que time ele seria titular absoluto que poderia sonhar com algo? Porque o Palmeiras já é o líder Cara, isolado do brasileiro, é a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O que tu prefere? Disputar a posição num time campeão ou ser o 10 e faixa de um time de meio de tabela? Porque Disputar a as outras posição no então, time opções. campeão. eu Rapidinho. concordo. Financeiramente, o mercado brasileiro, o do México e dos Estados Unidos, no caso, o mercado brasileiro, no caso, o Palmeiras, que é um dos times que mais paga. Tá pau a pau financeiramente. Talvez Sim. ele receberia um pouco mais até nos Estados Unidos ou no México. Mas em questão de relevância para o futebol, o cara bateu na Europa e já voltou. 25 anos amanhã. Vai fazer 25 anos de idade. Já não deve voltar.
para um time de ponta. O Almeria, que ele foi, não disputava nada. Ele está no Palmeiras, que é um time que disputa título brasileiro, Libertadores todo ano. É o que o jogador que está em ascensão como ele precisa. E talvez ganhar essa vaga, porque ele é realmente muito bom. E isso vai deixar ele mais próximo da seleção do Uruguai, o que o jogador quer. Aí com a seleção do Uruguai ele vai bem, aí ele tem uma nova chance na Europa, talvez. De ir para um Brighton da Premier League, quem sabe. Eu acho que o Concordo. movimento dele para o Palmeiras seria excelente para a carreira dele. Concordo, eu acho que é um ótimo movimento, sim. O Palmeiras tem como bater de frente em questão salarial, mesmo com a diferença do dólar tão alta. Então a gente vê o Palmeiras pagando altos salários, sem contar que ele vai contar ainda, muito provavelmente, com a venda do Estevão, né, cara? O Estevão vai para o Chelsea agora, né, no meio do ano, ou no final do ano, se eu não me engano, liberaria esse espaço. Cara, existe como o Brian Rodrigues jogar junto, mas vou dar um exemplo, não que tenha sido especulado. O Flamengo tem uma carência gigante hoje na ponta esquerda. A gente tem o Bruno Henrique, tem o Michael, que são ótimos jogadores, mas que não desempenham. O Bruno Henrique eu gosto muito, o Michael não acho tão bom, mas o Bruno Henrique não está desempenhando. O Brian Rodrigues hoje no Flamengo, eu acho que ele seria mais titular do que no Palmeiras, e agregaria bastante, cara. Seria até uma questão ali de subir o nível do Flamengo. Se o Flamengo entra, dificulta. Fala aí, Fernando. Não, exatamente, porque assim, a competição dele no Flamengo seria boa. Só que a competição dele no Palmeiras é com o Paulinho. Então, assim, um dos dois vai ter que sair da sua posição preferida. Claro que jogador bom, meu irmão, se acerta no campo, como vocês mesmo falaram. Se ele chegar lá destruindo, o próprio Paulinho vai falar: vou pro lado direito, que eu prefiro ser campeão no lado direito do que me matar por uma posição no lado esquerdo e morrer no banco. Então, acho que ele teria vaga nos dois times. Só que concordo com vocês, acho que no Flamengo a concorrência é menos pesada. O Paulinho foi a principal, né? Ele já teve envolvido em contratação, né, cara? Tu não pode trazer outro para a mesma posição, só se for para ser reserva dele. É como você trazer o Vitor Roque, como o Palmeiras trouxe agora, e daqui a 2 meses você resolver trazer um outro 9, né? Eu falo, para que trouxe o Vitor Roque então? Para que tá gastando tanta grana na mesma função? Exatamente. Você pode até falar para um deles jogar de camisa 10 ali, eu até comentei no grupo que achei que tinha visto o Brian Rodrigues jogar de camisa 10, mas eu me confundi. Na verdade, ele realmente, o foco dele é a ponta esquerda. Óbvio que ele pode fazer a 10 porque ele tem qualidade, mas não é a do cara. E um jogador, quando precisa desempenhar o seu máximo, ele precisa estar na sua posição, cara. Ele começa na ponta direita também. Ele começa na ponta esquerda e ele termina no meio. Por isso que às vezes você vai ver um vídeo dele, você vai ver o gol dele, você fala assim, ele é 10, porque ele tá na frente da área, no meio, na reta da área. E você fala assim, pô, isso aí é a posição de camisa 10. Só que ele sai da esquerda sempre pro meio. E ele é muito bom nisso, seja cruzando, seja assistindo, ou seja fazendo gol. Pô, se o Vasco tivesse realmente conseguido contratar, ele estaria tudo diferente hoje no Brasileirão. E eu ia falar isso. Ele já foi envolvido com o Corinthians ano passado. O presidente Augusto Melo chegou a dizer que iria contratar, mas ele precisava ser absolvido desse caso que ele estava sendo acusado. Agora, esse ano, ele só faltava assinar com o Vasco e no finalzinho o América... $4,5 milhões, chegaram a acertar valores, acertaram tudo. Cara, o Vasco ele já vem tentando, né, o Brian Rodrigues há um tempo, mas eu acho que é uma questão muito clara dentro da diretoria do Vasco que ele não vai conseguir competir com essas equipes. Então é a mesma história que eu falo em todo vídeo aqui que a gente comenta sobre o mercado da bola. Tem times que quando entram na disputa, você tem que pegar suas coisas e se retirar da disputa. Porque o Vasco tenta o Brian Rodrigues há muito tempo. E o Brian Rodrigues chegou a, entre aspas, dar um ok, assim, sinalizou que poderia prosseguir com a negociação, mas que não foi adiante. E o que isso significa? Que o cara vê que, pô, ele tá indo pro Vasco da Gama, uma equipe gigante do Brasil, mas, pô, Palmeiras tá em primeiro, Flamengo tá em segundo, entendeu? O Botafogo tá em quinto, em quarto, então tem outras equipes que atraem, então o cara acaba ficando um pouquinho com o pé atrás. Eu acho que o Brian Rodrigues cairia muito bem no Vasco, mas eu acho que ele é até um pouco demais pro elenco de hoje, entendeu? Um último comentário é que eu tava vendo um canal do Palmeiras, que eu acompanho, eu esqueci o nome agora, mas eu até boto na descrição para dar uma moral pro cara. Ele falou que ele foi buscar no México informações e que não encontrou nenhum veículo, né, de imprensa mexicano falando do interesse do Palmeiras em específico, mas que tem um jornalista uruguaio em específico que está cavando que o empresário dele está em São Paulo para negociar com o Palmeiras e pretende já jogar o Mundial pelo Palmeiras, sendo que o América também vai estar lá. E é isso. É informação de um jornalista específico. O América vai estar lá, não. O América vai pegar o LAFC para ver se está lá na vaga do Leão no grupo do Flamengo.
Isso Então, aí. assim, se ele quiser muito jogar o Mundial e perder pro LAFC, ele vai ter que pular o muro. Se eles ganharem e, porventura, eles chegarem no grupo do Flamengo, a gente pode ver até o Brian Rodrigues contra um brasileiro, né? De Ele tá perto. esperando. Ele tá esperando a Vai ser mais uma vantagem pra novela ver. do Brian Rodrigues aí. É a quarta novela dele no Brasil. O maluco, daqui a pouco, tá na novela das 8 da Globo. E ele E nunca pisou no aeroporto, vai né? acabar não É a mudando de novela que time o de cara novo. nunca veio. E E se o de Flamengo entrar jornalista, na jogada, então, aí que fura a bolha total no o Rio de Brasil, só se fala Janeiro, de Brian aí Rodrigues. vão dizer que De La Cruz e Varela já estão preparando uma parrilha para ele uruguaia. Já estão Não, dizendo que já tem tem que esperar o Flamengo apartamento. perder. Tem que esperar o Flamengo perder pra sair É, essa especulação aí do Brian Sobre Rodrigues. isso, dizem por aí que Facundo Torres e o Piquerez estão tentando ajudar na negociação. Eles querem trazer o moleque pro Palmeiras. eu vi que já Dizem foram por até no aí. Zap, já foram até no Zap pessoal dele, mandar figurinha. Mas estão dizendo também que o Neymar ofereceu uma vaga no time da Kings League dele. O cara ficou mexido. Bom, campeão esse ano até agora, só o Neymar na Kings League, né? Palmeiras até agora nada. Flamengo ganhou o estadualzinho, mas assim, ganhou a Supercopinha também, mas assim, nada de Kings League, nada no nível que o Neymar ganhou. Então, assim, se eu fosse ele, eu assinava hoje com a Fúria, mano. Fúria Tá tá valendo a voando. pena. Já metia logo os dread. O quê? Tá feito. Então é isso, rapaziada. É É isso. Aí, isso, quem ficou rapaziada. até o final, dá o like aí pra gente, pô. Deixa nos comentários o que vocês acham desse jogador, Brian Rodrigues, se chega no Palmeiras, se não chega. E se inscreve no canal. Tamo junto. E tem sugestão de outro, né? Porque não tem só o Brian Rodrigues no mundo, parece que às vezes o vagabundo fica fixado no Brian Rodrigues, né? Vasco, Uhum. Brian Rodrigues, Corinthians, Brian Rodrigues, Palmeiras, Brian Não, virou Rodrigues, a moda, Flamengo. quando parece que tá criança quando aprende uma nova palavra. Isso. Aí o É o cara cara vem do pro Brasil momento. e flopa, não joga nada. É. Uhum. Valeu, Mas é isso, rapaziada. rapaziada. Dá uma moralzona no canal aí, não custa nada. E tamo junto. Tamo junto. Valeu.